Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom pessoal, dando sequência ao seminário Mapeando as Obras Completas de Jung, que é uma playlist aqui do canal, vamos continuar conversando sobre o livro ah, Psicogênese das Doenças Mentais, o volume terceiro das Obras Completas do Jung. Nós queremos aqui fazer um seminário sobre todos os volumes das obras completas do Jung, certo? Estamos caminhando nesse sentido. Eu gostaria de falar um pouco sobre a parte 4 deste volume, a importância do inconsciente na psicopatologia. Né? Aí vai, né? Aqui, tudo riscado e tal. E também falar sobre o problema da psicogênese nas doenças mentais. Tá? Para a gente mapear essa parte aqui. Por que isso é tão importante e por que eu vou, a princípio, falar agora dessas partes, sabendo que há outras partes também importantes nessa obra, como, por exemplo, a parte da esquizofrenia, a parte o estudo das psicoses também, tá? Porque eu penso que a gente tem conversado sobre essa questão das psicoses, da esquizofrenia também em outros minicursos, e eu posso até, caso alguém me peça, passar para vocês em que parte de cada aula, de cada minicurso eu falo o que, de acordo com a minha memória, né? Porque são muitos vídeos e aí eu preciso me lembrar exatamente o que eu falei em cada vídeo. São mais de 350 vídeos, então não é tão fácil assim eu me lembrar exatamente de tudo que eu disse em todos os vídeos, né? Mas eu consigo sim, se eu parar para pensar, e eu consigo encontrar inclusive conteúdos deste livro, certo? Nos minicursos. Esse é um dos objetivos desse seminário, fazer dialogar os temas específicos do minicurso com a obra mais geral. E levando em consideração também que o minicurso que eu fiz aqui no canal sobre os deuses tornaram-se doenças em grande parte extraído também deste volume. Né? Então, assistir esse minicurso, os deuses tornaram-se doenças, e ler trechos desse volume, principalmente a parte das psicoses, principalmente a parte da esquizofrenia, a invasão do inconsciente coletivo no campo da consciência, a perda do diálogo com o inconsciente e a via do sintoma, como o acesso novamente ao diálogo com essas imagens arquetípicas, imagens luminosas, representadas mitologicamente por deuses na clínica do Jung. É algo que vocês podem procurar aqui no canal, certo? Então, pessoal, por que a gente tem que conversar um pouco sobre a importância do inconsciente para a psicopatologia, né? Porque até hoje, né, a gente observa que não no campo da psicologia analítica, né, não no campo da psicanálise, que são campos que abordam diretamente o inconsciente, mas em outros campos, certo? A gente percebe que, diante de um ponto de vista pragmático, como se Jung não fosse uma espécie de colaborador do próprio pragmatismo, né? Aquele que exerce o próprio pragmatismo sintetizado do conceito de fator eficaz, que a gente tanto conversou no minicurso Os Deuses Tornaram-se Doenças. Né? Jung é um pragmático, Jung é um empírico, mas as pessoas infelizmente não percebem assim. Tendem a excluir o conceito do inconsciente como se esse conceito fosse místico, não tivesse respeito às experiências concretas do dia a dia e de fenômenos clínicos que ocorrem diariamente diante dos nossos olhos. Né? O que é uma pena, porque termina sendo um processo de mistificação. Tá? O Jung vai dialogar com dois filósofos, né, grandiosos, né, desses monumentais na história do Ocidente, que é o Leibniz e o Kant. Né? O Leibniz por conta do que Leibniz chamou de representações insensíveis. Né? O Leibniz é um filósofo interessantíssimo para pensar a clínica do Jung, para pensar o próprio fenômeno da individuação, porque Leibniz vai falar da identidade dos indiscerníveis, tá? Vai falar de mônada também, e sobre certo ponto vai falar também sobre
arquétipo, né? O Leibniz ele tem essa discussão filosófica, mas no campo dele metafísico, né? O Jung não era metafísico, Jung era empirista, pragmático. O que são essas representações insensíveis? Para Jung, do ponto de vista psicológico, são representações psicológicas que não passam pelo campo da consciência. Ou seja, são as representações inconscientes. E o próprio Kant, com aquilo que Kant chamou de representações sombrias. O que são as representações sombrias? Em linguagem clínica, psicológica, junguiana, representações sombrias são representações inconscientes. Por quê? Porque não passam outra vez pelo campo da consciência, são sombreados. Né? Isso quer dizer o seguinte, que para a gente entender a psicogênese das doenças mentais, e o que é a psicogênese das doenças mentais para Jung? É você buscar a causa das doenças mentais, a causa do adoecimento. Tá? É você trabalhar com o conceito de causalidade, evidentemente, com o conhecimento dos efeitos pelas causas. Uma vez que você está aí na causa, você pode suspender o efeito. E você verificar essa causalidade, essa influência na própria vida psíquica inconsciente. Ou seja, nas representações sombrias, kantianas, nas representações insensíveis do Leibniz. Por que insensíveis? Porque insensível é tudo aquilo que afeta a consciência. Né? Insensível é aquilo que, embora seja um fator objetivo no nosso comportamento, psíquico, social, coletivo, cultural, individual, subjetivo, objetivo, não são foco da consciência, certo? Não passam exatamente pela consciência. Então, trazer essa discussão com o inconsciente, trazer esse diálogo com o inconsciente, é algo fundamental para a gente compreender a psicogênese das doenças mentais. Tá? Então, a gente não pode excluir o inconsciente da leitura. A gente não pode excluir o inconsciente. E aí o Jung vai fazer exatamente uma crítica ao materialismo científico da época, que Jung chega a dizer que estava em declínio, mas que hoje, na nossa época, já não está tão em declínio assim, parece até estar em ascensão, que ele vai chamar justamente a mitologia do cérebro, né? E aí o Jung vai trazer uma discussão muito interessante, que antigamente, Jung fala, né? Determinados estados psíquicos considerados patológicos, como psicose, esquizofrenia, né, eram considerados como sendo adoecimento das células cerebrais. Mas Jung vai dizer que, se você for estudar a história dos povos arcaicos, dos povos antigos, né, dos povos primitivos, e primitivo aqui não é algo que vá diminuir esses povos, né? Eu fiz um vídeo inteiro só sobre isso, chamado A Questão dos Povos Primitivos. Eu aconselho que vocês assistam. O primitivo aí a gente usa entre aspas, quase que como uma espécie de tipo ideal na expressão das ciências sociais, né? As aspas nas ciências sociais é justamente um recurso utilizado pelo Max Weber para designar que se trata de um tipo ideal. Não quer dizer que seja algo empiricamente constatado, mas é algo que a gente apenas utiliza enquanto modelo de aproximação da experiência. Tá? Não é algo que vá desabonar os povos antigos, mas os povos antigos vivem no estado de identidade arcaica, em que a própria natureza é psiquizada. O povo arcaico tende a emprestar sua alma à natureza, tende a emprestar sua alma às coisas. A relação sujeito e objeto no mundo arcaico, se a gente for estudar os antropólogos, a gente vai perceber que passa por um processo de elipse, né? Elide a ideia do sujeito-objeto, que antropólogos, já Evans Pritchard, bruxaria e oráculo, magia, bruxaria e oráculo entre os Azande, né? Você pegar certos estudos do próprio Malinowski, do Mous, né? Do próprio Levi Bru. O Levi Bru vai falar de participação mística, teoria francesa, conceito absolutamente importante para o Jung. Você vai perceber que estados psicológicos que hoje a gente considera como sendo esquizofrenia, como sendo psicose, acontecem, ocorrem, né? Mas não no sentido patológico, né? E vamos usar a expressão bem forte agora, não no sentido doentio, né? Os povos antigos não são povos doentes.
Por quê? Porque eles psiquizam a natureza e porque eles têm uma vida simbólica muito rica que estrutura a cosmovisão deles. E por mais que, por exemplo, se você for estudar a mentalidade do homem arcaico, você vai encontrar muitos mitos, você vai encontrar muitos deuses, você vai encontrar mitologias infinitos, basicamente, múltiplos paralelos, inúmeras narrativas míticas, mitológicas, que vão compensar o inconsciente, compensando determinadas experiências humanas que precisam de significado. Hoje, a gente não tem tanto essas narrativas, tanto esse mitologismo de forma clara, mas nós temos no inconsciente. É por isso que ao tentar estudar o inconsciente do sujeito contemporâneo, mais uma vez a gente se depara com os mitos e com as mitologias e com as narrativas. Tá? Aí o que vai confrontar, né, essa hipótese do adoecimento cerebral, a mitologia do cérebro. Por quê? Porque, sim, é verdade que às vezes você pode encontrar no lobo temporal hospital, parietal, temporal, né, frontal, ou seja, pode encontrar adoecimentos cerebrais, né, adoecimentos neuronais em que ocorrem determinados estados psicóticos, esquizofrênicos, determinados transtornos mentais, na psicogênese das doenças mentais. Mas, em outros casos, você não vai encontrar esse processo de adoecimento, como, por exemplo, no próprio comportamento coletivo dos povos primitivos, dos povos arcaicos. E aí, há um momento em que uma síntese supera, aparentemente, uma tese da ciência oficial, e que é necessário investigar também por uma questão de historicidade da psique, ou seja, de filogênese da psique. O que é a filogênese? É a história da espécie. A história da espécie sendo contada, no caso da psique, por meio de símbolos, por meio de registros culturais. Por isso que é tão importante o método comparativo. Essas marcas, essas manifestações da psique inconsciente, que trazem o seu aspecto evidentemente luminoso, que trazem o seu aspecto evidentemente transformador. E aí o processo de cura é um processo de retomada de diálogo com o próprio movimento compensatório do inconsciente. Muitas vezes o inconsciente enviando imagens, símbolos, metáforas, sonhos, sintomas, né? Padrões arquetípicos para a consciência, no sentido de transformar a consciência, de corrigir a atitude natural da consciência, promove a cura natural e espontânea do próprio psiquismo. Tá? E aí o que o médico, o terapeuta, o cientista já pode fazer é verificar como esse diálogo pode ser retomado. Como o diálogo entre a consciência e o inconsciente. O inconsciente ele está diretamente envolvido com a psicogênese das doenças mentais, pode ser retomado e pode acontecer. Existe um medo do inconsciente, que é um medo que a gente vê nos pacientes, que é um medo que a gente vê em nós, que é um medo que a gente vê nos povos antigos também. É por isso que as histórias dos povos antigos estão repletas de monstros, né, de seres apavorantes, né? Porque existe um medo do inconsciente daquilo que é o aspecto luminoso e também sombrio, que manifesta-se ao campo da consciência. Tá? Mas é necessário vencer esse medo. É necessário... Porque todo o processo de adoecimento, de neurose, no fim das contas, é uma tentativa de evitar que esse conteúdo chegue à consciência. Ou seja, a consciência tentando defender-se desse tipo de conteúdo. Né? Então, assim, no minicurso que eu fiz, chamado afinal, qual o método de Jung? Eu estabeleço, né, por meio de uma antinomia que eu observei no trabalho com os pacientes, justamente aquilo que eu considero ser a antinomia ou o paradoxo da consciência. Né? Ou seja, a consciência não é o conhecimento, mas a consciência só existe na medida em que ela conhece. Se eu disser a você, olha, a consciência é o conhecimento, não, a consciência não é o conhecimento. Mas o modo de existir da consciência é conhecer, ou seja, a consciência só existe na medida em que ela conhece. Isso é um paradoxo, né? Isso é uma antinomia. Né? E todo conhecimento do inconsciente, por fim, é um conhecimento simbólico. Por quê? Porque o símbolo é o indizível de maneira insuperável, é a melhor representação possível para um conteúdo desconhecido.
Então, o inconsciente é realmente o outro desconhecido em nós, que tanto pode nos adoecer e que também pode nos curar. E aí buscar essa tentativa de equilíbrio é justamente aquilo que a gente procura fazer enquanto psicólogo junguiano, terapeuta junguiano, ou estudioso da obra de Jung, aquele que se interessa pelo Jung e procura estudar o Jung. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e não se esqueçam, vamos estudar Jung.